Essa é a nossa segunda aula da Revolução das Conquistas. Eu sou Attilan Souza, treinador e estrategista digital. E nesta semana eu estou ensinando a você a como se tornar realmente independente com seu tempo e seu dinheiro. E eu queria, já nesse início de aula, agradecer aos comentários das pessoas que assistiram a nossa primeira aula, pois é muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em ser independentes. E se por acaso eu não respondi ainda a sua questão ou a sua pergunta, deixa ela logo abaixo dos comentários do vídeo, que assim que possível eu farei isso. Na nossa aula passada, eu falei sobre uma grande oportunidade que você não pode perder para ser realmente independente. Se você está chegando hoje aqui nessa aula pela primeira vez, então vai lá na minha bio do Instagram, procura lá o link referente à inscrição para que você também possa assistir a primeira aula. E hoje nós vamos falar como você também pode alcançar essa independência de tempo, de dinheiro, né? Afinal, se eu conseguir, e tantas pessoas e clientes nossos também estão conseguindo trilhar esse caminho, você também vai conseguir. Veja esse exemplo, ó, uma única venda que nós fizemos no mês de outubro. Nós vendemos 451 treinamentos para 51 pessoas depois de um posicionamento online. 45 dias depois pediu mais 39 acessos para 8 cursos diferentes elaborados a partir de conteúdos que você vai aprender comigo aqui nessa aula de hoje a também fazer. Ou seja, 2 processos de vendas que representam aí possivelmente até 2 anos de trabalho como CLT em apenas 2 aplicações, né? E mais, todas as outras coisas, todas as outras vendas como essas que eu te mostrei na nossa primeira aula. As pessoas geralmente me perguntam, né? Eu preciso ser um grande expert, eu preciso ser graduado, eu preciso ter faculdade de economia, de finanças, de administração. Digo para você que não. E muitas pessoas de sucesso, inclusive, né, elas têm apenas o quê? O 2º grau. Então, esse tipo de aplicação que eu tenho ensinado aqui nessas aulas, ela funciona para qualquer pessoa, para quem quer realmente ter mais tempo e ter mais dinheiro. Não precisa se preocupar com equipamentos sofisticados, não precisa se preocupar também em ter muitas ideias neste início. Você só precisa realmente aproveitar a oportunidade, assim como eu aproveitei quando ela passou na minha frente, mas eu quero estar aqui também para ajudar você no seu caminho. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdos para a internet, o meu primeiro filho, ele estava com uma média de 6 anos ali aproximadamente. O meu segundo filho estava com 3 anos e eu e a minha esposa trabalhávamos uma média de 126 horas por semana. E tudo isso fazia com que a gente ficasse muito estressado, com que a gente tivesse, por exemplo, problemas de saúde. E foi justamente nessa época que eu tive a minha 2ª internação médica por estafa física e emocional. E foi lá que a médica me disse que ou eu mudava ou literalmente que eu iria morrer dentro de pouco tempo. Então eu precisava fazer aquilo dar certo. Eu queria fazer aquilo dar certo para que eu pudesse realmente estar mais perto da minha esposa, mais perto dos meus filhos. Eu queria realmente ter mais saúde, eu queria ter mais tempo para conseguir trabalhar nos meus projetos, nas minhas coisas pessoais, naquilo que eu gosto de fazer, né? Não apenas trabalhar para as empresas e ser sugado ao máximo como acontecia há um determinado tempo atrás. Veja que todas essas manchas brancas, por exemplo, né? Não sei se você já percebeu o que eu tenho na minha mão, são reflexos justamente dessa falta de equilíbrio, desse excesso de trabalho. E hoje eu vejo, por exemplo, a minha mão, né, ela repigmentando novamente, ou seja, a partir do momento que eu encontrei o estado de equilíbrio, tudo isso começou a mudar. Então isso é sinal de que realmente eu estou buscando novamente esse estado de equilíbrio. E ainda mais podendo ganhar ainda mais dinheiro, como eu tenho mostrado para vocês aqui através dos meus conteúdos, tanto do Instagram quanto do YouTube. Então eu lembro que eu montei o meu primeiro curso, comecei a divulgar ele para a internet, comecei a oferecer para as pessoas pela internet, abri uma conta no Gmail e a coisa começou a acontecer, começou a crescer a cada dia, começou a acontecer a cada semana. E nesse ano de 2020, posso falar para vocês com a maior gratidão no meu coração que nós crescemos 41% de vendas em comparação ao ano passado, mesmo o país estando
em recesso econômico e com toda essa pandemia pelo qual nós estamos passando. Uma das minhas plataformas de ensino, ela tem 22 cursos online, 874 alunos cadastrados, né, como você pode ver aqui nessa imagem. Praticamente nós temos processos de vendas todos os dias. E para quem acha que a coisa é complicada, ou seja, que é difícil você construir todo esse movimento, não é. Quero dizer para vocês, e nessa aula eu estou aqui justamente para desmistificar aquilo que às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que é um bicho papão, né, e que requer conhecimentos mirabolantes. Não, gente, a coisa é mais simples do que a gente imagina. É muito mais fácil. Basta simplesmente, você entrar lá no Google, pega aí o teu celular como por exemplo e fazer uma pesquisa de algum conteúdo relacionado a alguma coisa que alguém esteja precisando. Por exemplo, uma pequena apostila. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pegar uma apostila no seu próprio celular, né? Faz aí uma pesquisa no Google. Por exemplo, coloquei aqui, apostila educação financeira em PDF ou em Word. E aí vai aparecer aqui uma série de apostilas, uma série de conteúdos, né? Você vai pegar essa apostila, vai dividi-la em partes, ou módulo 1 ou módulo 2, geralmente essas apostilas quando você abaixa, ela já tem até um índice com toda essa separação e essa divisão. É o que você vai fazer, basicamente dessa forma. Para isso, para fazer pesquisa no Google, você precisa ser formado em alguma coisa, você precisa ter faculdade de administração, precisa ter faculdade de economia, de finanças, não. Só você vai entrar lá com o teu celular mesmo, fazer uma pesquisa simples, né, relacionado a algo que você queira aprender, algo que você tenha vontade de repente de divulgar através da internet. Faz essa pesquisa aí de uma forma bem simples. Alguma coisa referente a qualquer coisa que as pessoas estejam precisando. Como esse exemplo que eu dei, uma apostila sobre finanças, uma apostila sobre vendas, uma apostila sobre cozinhar bem de forma simples, uma apostila sobre como economizar com isso, com aquilo, uma apostila sobre cuidados com a saúde do idoso, uma apostila ou algum material relacionado a como você lidar com filhos difíceis, né? Lembra do primeiro passo que eu citei lá na nossa aula anterior, por isso que era importante que você assistisse também a primeira aula, que a primeira base era você pensar em algum problema. Então, um problema relacionado a finanças que alguém tenha e você vai ser a pessoa que vai apresentar a solução para aquele determinado problema. O segundo passo que eu falei, ser curioso, em que sentido? Pesquisar, eu quero saber como me livrar das minhas dívidas. Vou pesquisar alguma coisa relacionada a isso na internet. Vou buscar um conteúdo então através de uma apostila, uma palestra, uma live lá no Instagram, vou anotar os tópicos principais daquele conteúdo que eu peguei e vou desmembrar isso tópicos em partes, parte 1, parte 2, módulo 1, módulo 2 e assim sucessivamente. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, só para você ter ideia. Isso aqui é uma apostila que nós oferecemos aqui em um dos nossos cursos, do meu Instituto de Aprendizagem, Atilan Souza. Se você quiser conhecer depois, entra lá, www.institutoatilansouza.com.br/EAD. Você vai ver todos os cursos que a gente tem lá. Todos eles foram feitos justamente desta forma que eu estou falando para você. Você baixou esse material, vai fazer ali uma edição simples, nada muito complicado. Quanto mais simples, melhor, porque as pessoas elas gostam de coisas simples e coisas simples que possam ajudá-las a resolver um determinado problema. Faz uma edição básica, coloca ali mais algumas informações como os seus meios de contato, o seu e-mail, o seu telefone, para que a pessoa que esteja ali literalmente interessada naquele conteúdo possa te procurar caso ela queira, nas suas redes sociais. Lembra que eu falei na aula passada, né, sobre pensar em um problema, ser curioso, ou seja, pesquisar algum conteúdo relacionado àquilo e depois editar esse conteúdo e utilizar a internet. E foi justamente o que eu fiz. Peguei uma apostila, editei ela com a minha cara, coloquei ali algumas informações básicas, coloquei os meus contatos, montei o meu primeiro conteúdo, separei ele em módulos e aí comecei a pesquisar em como eu poderia colocar aquela apostila à disposição de muitas pessoas. E hoje existem várias plataformas online que você pode fazer isso. Hotmart, Monetize, Eduz, o próprio Moodle também, que é um sistema de montagem de plataformas de ensino à distância gratuitamente, onde você, entendendo um pouquinho de programação, você consegue colocar um curso sem custo nenhum através da internet para vender para muitas pessoas de forma 100% gratuita.
Fez tudo isso? Agora qual que é o que você vai precisar fazer? Começar a divulgar isso para as pessoas, né? Para quem tem esse tipo de problema, para quem tem esse tipo de necessidade relacionada a esse assunto. Isso vai gerar um movimento, as pessoas vão perceber que você está fazendo isso e vão começar a perguntar para você, e aí vai ser a oportunidade para você oferecer essa apostila, esse serviço através da internet. Vendeu aquela apostila, vendeu aquele conteúdo de uma forma estruturada, você vai pegar uma parte desse dinheiro, você vai investir para que esse conteúdo ele alcance muito mais pessoas aí através da sua rede social, do Facebook, do Google e do YouTube, né? E detalhe, mesmo que você não saiba como fazer tudo isso novamente, você vai pensar naquela questão que eu falei, vai ativar de novo a sua curiosidade, vai pesquisar lá no YouTube como divulgar um produto ou um curso ou qualquer coisa que seja através da internet. Todo esse movimento sem precisar gastar absolutamente nada, zero, zero, isso mesmo. Você pode de repente depois contratar um profissional liberal aí através da Workana ou várias outras plataformas que tem na internet para que ele possa te ajudar na edição, para que ele possa criar um logotipo com o seu nome, né? E ali você começa todo esse movimento. Aloca um pouco dessa verba para mais divulgação, separa um pouco para suas despesas pessoais e eu duvido que depois de alguns dias ou semanas, se você fizer e seguir esse passo a passo que eu estou te falando, você não vai conseguir até trocar de emprego. Esse emprego chato muitas vezes que você tem, que te suga todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua saúde, que muitas vezes te escraviza. É claro que não vai ser da noite para o dia, mas pode ser que seja. Eu já vi pessoas que dentro do prazo de uma semana colocaram seu conteúdo no ar e começaram a fazer ali as suas primeiras vendas, R$19,90, R$29,90, R$39,00, R$59,00, R$129,00, R$199,00, R$249,00, R$397,00, R$497,00, até que você consiga realmente viver aí a sua independência. Então perceberam que isso é algo que é possível para qualquer pessoa, desde que ela realmente queira. E infelizmente, muitos de nós crescemos acreditando naquilo que as pessoas falam, naquilo que as empresas falam, naquilo que a mídia fala, ou até mesmo aquilo que a nossa família fala. E muitas vezes isso nos leva a crer que a gente não tem a capacidade. E isso, gente, é literalmente mentira. Um aluno dessa semana, inclusive, que trabalha numa empresa, que não tem tempo para fazer muita coisa, me perguntou, por exemplo, se eu poderia ajudá-lo de uma forma até mais intensa. Como eu falei para vocês, é um processo muito simples. É você entrar na internet, fazer uma pesquisa, pensar no problema de alguma pessoa e pensar numa possível solução, montar uma apostila, fracionar essa apostila em módulos e colocar todo esse conteúdo na internet através do Hotmart, do Monetize, do Eduz ou do Moodle. Perceberam como são coisas simples que podem ser feitas para qualquer pessoa, que não precisa de especialidade nenhuma, basta que você tenha a curiosidade e o desejo de realmente querer fazer. Foi justamente o que me fez criar todo esse movimento na minha vida, na minha empresa, em um dos meus negócios, né? Então hoje praticamente eu tenho mais de 20 formas de renda passiva, justamente a partir do momento que eu comecei a criar todo esse movimento. E esse aluno perguntou para mim nessa semana se existia uma forma mais rápida de eu poder ajudar ele dentro desse processo, sem que ele tenha que fazer pesquisa, sem que ele tenha, ou seja, eu ajudando ele a estruturar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, com uma orientação direta. Mas nessa aula aqui eu não consigo falar mais sobre isso. Por quê? Porque o nosso tempo aqui ele é curto e a minha ideia era o quê? Mostrar para vocês que de uma forma muito simples você também tem capacidade de criar os seus primeiros produtos online. E quando eu ensino realmente as pessoas, eu gosto de falar muito mais a fundo, eu gosto de falar direto, olho no olho, né? Como eu não sei as condições de cada pessoa que está aqui assistindo essa aula, né? E quem realmente faz treinamentos comigo dessa forma, eu gosto de dar atenção de um a um, até que a pessoa realmente entenda e consiga fazer todo o seu processo de forma sozinha.
Mas por enquanto, como a gente já está chegando aqui ao final dessa aula, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário e gostaria também de convidar você a se inscrever lá no meu canal do YouTube e no meu canal do Instagram, para que você possa receber muitos mais conteúdos como esse e até ver as aulas que eu já tenho lá disponível. Que você possa também marcar um amigo ou uma pessoa que você sabe que precisa ouvir conteúdos como esse que a gente disse aqui na nossa aula de hoje, tá legal? E no mais, eu vou me despedindo de todos vocês aqui e nós nos vemos na nossa próxima aula da Revolução das Conquistas. Um grande abraço e até mais. Meu nome é Lemuel. Eu quero dizer que o conteúdo que o Atila fornece pelo portal tem me ajudado nos processos de vendas e negociação com os clientes de forma muito mais rápida. Olá, meu nome é Cleidson, sou da empresa GRSA e os conteúdos online nos ajudam a treinar nossos colaboradores e atender nossos clientes de forma rápida e positiva. Olá, meu nome é Wagner, sou da empresa Valtec. Eu quero dizer para vocês que os conteúdos que o Atila fornece pela internet para a nossa empresa hoje tem nos ajudado a ganhar muito mais tempo e ser muito mais produtivo nos resultados aqui na Valtec, na capacitação dos nossos funcionários. Parabéns ao Instituto. Olá, meu nome é Rogério Gonzalez, sou engenheiro mecânico e tive apoio do Atila para elaborar e criar o meu primeiro curso online, começar o meu processo de vendas e com isso ter mais tempo para mim e conseguir ganhar mais dinheiro.